Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês o texto da palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no seu capítulo de número 7. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no seu capítulo de número 7. E nós iremos ler o versículo, somente 2 versículos, nós estaremos lendo esta noite em nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no seu capítulo de número 7. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 7, o versículo de número 13 e 14. Quantos encontraram, diga: eu vou morar no céu. Graças a Deus. E alguém pode estar procurando, dizendo: e se eu não encontrei? Aí você vai dizer: eu vou também. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, texto bem conhecido, mas que nós possamos dobrar a nossa atenção para ouvir aquilo que o Espírito de Deus tem para falar conosco. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Eu quero esta noite, esse texto é um texto bem conhecido, bem citado até, né? Mas eu preciso que você dobre a sua atenção. Eu sei que Deus tem uma palavra revelada ao nosso coração, e esses dias todos nós somos sabedores que nós começamos uma leitura bíblica, e precisamente no livro de Mateus, né? E a gente foi ler o capítulo 1, lemos o capítulo 2, lemos o capítulo 3, lemos o capítulo 4, lemos o capítulo 5, lemos o capítulo 6 e parte desse capítulo 7. Só que quando eu cheguei na leitura do 7, o Espírito de Deus falou coisas tão excelentes ao meu espírito, e eu tive que parar de continuar o nosso devocional. Aqueles que ainda não acompanharam, pode acompanhar lá no canal. Mas eu tive que parar para entender. E Deus falou fortemente ao meu coração durante esses textos que estávamos lendo, porque sempre há um preparo, sempre há uma busca para o que Deus quer direcionar a gente naquela hora, naquele momento, para nos trazer a explicação fiel ao texto e também aplicar de modo que seja muito edificante para a igreja e nos tempos odiernos. E quando eu parei desse texto, e foi aqui que a gente parou, me lembro que o nosso último devocional foi a oração que está escrito aqui: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Depois disso eu comecei a meditar, e quando parou aqui, entrai pela porta estreita, esse texto veio como uma flecha no meu coração. E faz dias que eu venho a meditar, faz dias que eu venho a entender o que Deus estava querendo falar ao meu coração, a entender o que Jesus estava dizendo aqui para esta multidão. É bem verdade, meus irmãos, que no corpo do discurso do nosso Senhor Jesus, o Cristo, ou por que não dizer o sermão da montanha, Jesus aqui, meus irmãos, ele
começa a explicar princípios do reino. E precisamente neste versículo onde nós lemos, Jesus vai chegando à conclusão do seu sermão. Há muitas pessoas que pensam que o sermão do monte é só as bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados e humildes, porque ele... Enfim, pensa que é só o capítulo 5, mas não. O sermão da montanha, ou como você quer, o sermão do monte. Por que sermão da montanha? A gente explicou isso. Porque foi pronunciado em cima de uma montanha, em cima de um monte, por o nosso mestre Jesus. Então ele estava ensinando, e quando ele dá todos os princípios do reino, porque a palavra e tudo aquilo que Jesus veio fazer, e o seu ministério está baseado nisso, aleluia, que nós lemos durante estes 7 capítulos. Daí para frente você vai ver só milagres que Jesus realizou. Mas primeiro ele precisou sentar com os discípulos, sentar com as multidões para ensinar. Porque aprenda isso: quando a gente não compreende, quando a gente não entende o que Deus quer, a gente fica alheio, a gente fica como alguém desnorteado no caminho. Mas quando a gente entende, essa era a intenção de Jesus, é ensinar os princípios do reino, para que os discípulos e aqueles que iam sendo agregados entrasse com objetividade, com a mentalidade definida de um reino. E não o reino que Jesus veio criar ainda, mas o reino que já estava definido pelo Pai, que era por Deus Pai, que enviou Jesus para, irmãos, estabelecer o seu reino e através da igreja ser manifestado esse reino. Então Jesus aqui é muito conhecido o manifesto do reino, ou do rei Jesus. Jesus começa a soltar pérolas, princípios do reino, que em nossa vida hoje faz muita diferença. E aí Jesus chega no final, Erivaldo, do seu sermão. Jesus vai chegando nos finais. E quando Jesus vai chegando nos seus finais do seu sermão, está aqui, irmãos, ele está terminando, aleluia, a sua excelente pregação. Jesus coloca diante dos ouvintes algo muito importante. Jesus, como o maior pregador de toda a história, ele é excepcional, irmãos, não tem como ele. Por isso que nós devemos aprender com Jesus. Jesus era o nosso maior exemplo. Se você olhar para ele, não tem como dar errado. Se você aleluia, espelhar nele, não tem como dar errado. Se você amar a ele, obedecer às suas palavras, andar em suas palavras, não tem como dar errado. Então Jesus vai acabando o seu sermão, e aqui Jesus coloca diante daquela multidão e dos discípulos uma escolha. Se você perceber o texto, Jesus está falando de pedir, dar-se-vos-á, enfim, já citei esse versículo. Quando Jesus vai acabando, Jesus começa agora a dizer, é como se Jesus estivesse dizendo: eu estou encerrando o meu sermão, mas agora eu quero que vocês entendam que agora é com vocês. Eu ensinei, eu preguei, eu mostrei o caminho, e até insinuei e até disse para vocês qual era o caminho a tomar. Agora é com vocês. Então Jesus chama a responsabilidade, e o texto vai nos mostrar que Jesus agora, ele mostra àquela multidão e aos discípulos escolhas que poderão mudar a sua vida para o resto da sua vida. Não era a escolha que mudaria simplesmente alguma coisa. Não é uma escolha que simplesmente mudaria algumas atitudes, alguns hábitos, não. Mas é uma escolha que mudará, ou que mudaria a vida dos discípulos e daqueles ouvintes para todo sempre. E que escolhas são essas? Eu quero que você dobre a sua atenção e ouça isso aqui. Jesus, ele faz um convite solene, chamando-os para um compromisso. Compromisso esse que ele expõe duas alternativas. Jesus está colocando aqui duas alternativas. Você vai entender. Jesus está colocando aqui, perante aquela multidão, dois caminhos. Jesus vai falar de dois frutos. Jesus vai falar de duas portas. Jesus vai falar de dois fundamentos. Veja que Jesus, ele está terminando o seu sermão, mas ele ainda, como princípio de Deus,
ele não quebra esse princípio. Que princípio é esse? Onde ele ademoestra as pessoas a escolher, mas ele não toma decisão por ninguém. Ele não pega na mão dos discípulos, ele não pega na mão da multidão e diz assim: vocês têm que entrar aqui, vocês têm que vir por aqui, porque isso é princípio de Deus. Que princípio é esse, pastor? O livre-arbítrio. Deus deu ao homem, vamos lá no princípio. Deus disse para Adão: comei de todas as árvores, menos desta aqui do bem e do mal. Se não fosse livre-arbítrio, Deus teria dito assim: aqui você não vai comer, eu não vou deixar você comer. Mas Deus não disse assim. Deus disse assim: não coma, porque certamente quando você comer, você vai morrer. E deixou o homem livre. Mas a Bíblia diz que o homem, tendo todas as árvores para comer, ele escolheu precisamente aquela que Deus disse: não coma. Isso fala de livre-arbítrio. Há muitas pessoas que até falam que perdemos, mas aqui nós vemos Jesus recapitulando, dizendo que nós temos livre-arbítrio. Jesus não disse aqui para nós: vocês vão entrar aqui. Jesus disse: não, olha, vocês têm que escolher o caminho e a porta. Essas suas escolhas vão definir toda a tua história. Essas escolhas que vocês estão fazendo hoje, ou que vão fazer, vai definir o seu amanhã. Era isso que Jesus estava dizendo. E eu olho para esse texto, meus irmãos, e Jesus está aqui ademoestando sabiamente. Ele está dizendo: olha, vocês precisam escolher um caminho, uma porta. E quando eu falo de porta, olhe para cá para você entender. A porta, ela é o acesso para o caminho. Se todos nós que estamos aqui para sair, para pegar o caminho de casa, eu tenho que passar por aquela porta. Então Jesus está dizendo: eu sou a porta. A porta tem que ser apertada, tem que entrar pela estreita, e o caminho também. Irmãos, isso é muito profundo, e eu quero que você entenda no teu espírito essas palavras. Eu olho para o texto e eu vejo Jesus dizendo assim: olha, vocês têm o poder, o único da criação, dentro da cadeia da criação, que tem o poder de escolher, é o homem. Deus deu isso ao homem, você vai escolher. Se eu fosse citar aqui versículos bíblicos de escolha, eu passaria a noite inteira, mas eu vou dizer alguns. Lembra quando lá em Deuteronômio ele diz assim: escolhei pois hoje vida ou morte, bênção ou maldição. Lembra quando Elias sobe ao monte e diz assim: vocês têm que escolher hoje servir a Deus ou a Baal. Lembra quando Josué disse assim: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa, eu não sei vocês podem continuar servindo aos deuses pagãos, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que é isso? Isso é escolha. Oh, aleluias. Então, em toda a história, Jesus, ele preservou isso aqui, diácono Joselito. Mesmo ele sabendo, porque veja uma coisa, mesmo sabendo, e nós sabemos disso, que a nossa vida ela é feita de escolhas. A minha escolha errada hoje vai refletir no meu amanhã, infelizmente. Se você der um passo errado hoje, isso é em toda área, irmãos, área sentimental, área profissional, em toda área. Se você der um passo errado e enveredar por caminhos e entrar na porta que não era para entrar, você vai ser frustrado se não entrar pela porta certa. Mas escuta isso aqui. Então Jesus está aqui explicando, sabendo que a nossa vida é cheia de escolha, porque nós entendemos que a soberania, olha, escuta isso aqui. Nós entendemos, sabemos, compreendemos a soberania de Deus, a onisciência, a onipresença e a onipotência. Deus, ele tem poder de fazer tudo, mas quando se trata de escolha, que
nós devemos tomar, Ele respeita. Senão nós seríamos só como uns bonecos, robôs, e nós não somos. Deus nos criou para servi-lo. Sabe por que a gente serve a Ele? Não é porque Ele está dizendo, você tem que me servir. Não, nós servimos a Ele porque é espontâneo, nós entendemos. Ele nos deu um corpo, Ele nos deu uma alma e nos deu um espírito. Irmãos, deixa eu te revelar isso aqui. Nenhum de nós nascemos por acaso, porque antes de nós irmos para essa terra, a gente já tinha nascido em Deus. Está escrito, Efésios vai dizer que, Efésios capítulo 1, ele vai dizer, e Ele nos elegeu nele. Todo ser humano, escrito aqui, todo ser humano, havia existência na terra, ele precisa nascer primeiro em Deus, porque é Deus que dá o espírito de vida. Por isso que a Bíblia diz que o homem volta ao pó, mas o espírito volta a Deus que o... Então todo ser humano nasce de Deus. Dá para você entender porque o diabo tem raiva de você, tem raiva da sua família, quer acabar com os teus sonhos, quer acabar com você, porque você não é qualquer um, você não é um zero à esquerda, você nasceu em Deus, Deus te gerou. O salmista vai dizer que antes uma substância ainda informe, o nosso, aleluia, a nossa história já estava escrito no seu livro. Aleluias. Olha para cá que eu quero caminhar um pouco aqui, quero concluir esse meu pensamento. Nós sabemos disso, da onisciência, da onipotência de Deus. E Deus poderia muito bem dizer assim, eu que vou escolher para o homem. Mas por causa de princípio, escute isso, eu venho pregando isso há anos. Princípios, irmãos, não é para ser quebrados. Princípios é para se cumprir. Não como uma regra, mas como uma voluntariedade de espírito. Pastor, qual é o princípio do reino? Lealdade, justiça. Buscai primeiramente o reino e a sua. Isso é princípio. Não a nossa justiça, não a justiça que é pregada nos quadrinhos, nas histórias, que aparece um super-herói querendo tomar as causas de todo mundo, fazer justiça com as suas próprias mãos. Não essa justiça, porque nós não temos justiça. O homem, ele não é justo em si, mas Jesus morreu na cruz para trazer essa justiça. Jesus é a justiça de Deus na terra, e Ele nos justificou de todo o pecado. Por isso que nós devemos andar na justiça de Deus. Eu olho para esse texto, aleluias, e eu vejo Deus dando a oportunidade, dizendo, agora é com vocês. Eu termino minha mensagem. Preguei que vocês têm que ser salvos, vocês têm que ser luz. Preguei a vocês os princípios do reino, que é lealdade, é amor, é perdão, é reconciliação. Então todos os princípios, agora vocês devem escolher. E eu quero pontuar aqui esta noite sobre o que devemos considerar para as nossas escolhas. Diante do que Jesus falou, explicou, agora Jesus diz, olha, entrai. Jesus está dando até uma indicação, entrai pela porta estreita. Aí ele vai explicar por quê. Porque a porta larga e espaçoso caminho conduz a... Jesus está nos ensinando aqui que nós devemos levar em conta, considerar as nossas escolhas, não pelo começo, mas pelo o fim delas. E o ser humano tem problema com isso. O ser humano, ele quer tomar escolha que traga resultado imediato, porque nós vivemos em uma sociedade imediatista. Ele quer orar hoje, quer que amanhã o milagre já se realize, né? Ele quer, enfim, tudo ele quer rápido. É como uma geração que eu costumo dizer, uma geração do micro-ondas. Aqui não, aqui vocês são uma bênção. Mas tem muita em lugares. Por que o pastor, geração do micro-ondas? Porque não quer ter trabalho de fazer. Ele quer lá, bota lá, esquenta. É uma semana esquentando a comida. Não é o mesmo gosto. Seja sincero, é o mesmo gosto? Claro que não. Porque quer facilidade. Você está entendendo o que Deus está falando? E as nossas escolhas não devem ser assim. Jesus está nos ensinando algo muito profundo aqui. Olha, escuta aqui. Não é só o grau de dificuldade e exigência, mas as suas consequências.
Jesus vai logo mostrando para ele: entrai pela porta estreita. Irmãos, vamos ser sinceros, você está aqui diante, vamos ver no caminho. Não sei se vocês já fizeram trilha, mas você vai estar numa trilha, aí você vê um caminho lá aplanado, espaçoso. Aí você vê outro caminho bem apertado, os matos já quase fechando. Você diz: só passa uma pessoa ali, e eu acho que se passar ali vai arranhar, vai enganchar. Então, se você olhar para a facilidade, qual caminho você vai percorrer? É claro que aquele que já está feito, já está aberto. Não, aqui já está mais fácil. É isso que Jesus está tentando nos mostrar. Só que esse caminho, escuta isso aqui, ó. Só que essa porta, esse caminho que você olha e vê a facilidade muito grande, muitos já entraram por elas. Só que o seu final é morte e destruição. Só que o seu final conduz à perdição. No caminho largo, na porta larga, são poucos que caminham nela. Na porta larga, são muitos que caminham nela. Na porta estreita, recapitulando, são poucos que entram e caminham nela. Porém, na porta larga, você vai encontrar de tudo, porque o caminho já está aplanado. Eu sei que Deus está falando, e eu quero dizer algo que está fervendo aqui no meu coração. Vai escutando devagarzinho. Se eu conseguir falar 50% do que Deus falou comigo, irmãos, eu estou satisfeito aqui esta noite. Tem muitos que entram, olha, um caminho, porque está aplanado, está grande, porque muita gente já passou por ali. Mas eu te pergunto, será que aquele caminho tem levado a pessoa ao que ela esperava? Será que essa porta de facilidade levou este alguém para um caminho que ele queria? Ou eles estão ali como uma geração presente, somente de aparência, mas no íntimo ele sabe que teria que retornar o caminho e pegar o caminho certo? Porque depois que você entra no caminho, depois que você entra na porta, você tem que ser muito corajoso para retornar e dizer: eu errei, eu vou recomeçar. Lembra do filho pródigo? Ele viu a porta larga, dinheiro no bolso, muito dinheiro, herança. Foi embora, porta larga, amigos, festa, dinheiro, aparece amigo de todo lugar. Você nem conhece, alguém já vem gritando: ô amigão, nem conhece. Mas o dinheiro acabou, as portas se fecharam. Eu tenho que revelar isso ao teu coração. Repita comigo assim, isso é quentinho do céu. Diga assim: o caminho largo. Parece que vocês não jantaram hoje não, mas eu vou dar outra chance a vocês. Diga assim: o caminho largo, ele começa largo, mas termina estreito. Agora diga assim: agora o caminho estreito, ele começa apertado, mas termina largo. Vocês não pegaram não foi? Não olhe para a dificuldade que está diante de você aparentemente, não. Olha para o final. Jesus está te dizendo: entra na porta estreita, caminha no caminho apertado, porque o seu final vai ter gozo, vai ter alegria, vai ter regozijo, vai ter festa, vai ter alegria no teu espírito. Não entra por este caminho, não vai nessa, não seja iludido pelo adversário, não. Mas entra por este caminho que Jesus está te indicando esta noite. Ei, nós temos a tendência de sempre trilharmos e escolher o óbvio, o mais confortável. Nós temos a tendência de escolher sempre o que é mais fácil. Jesus estava falando isso fortemente comigo. Qual é o mais fácil? Irmão, permita-me dizer isso. Não quero ser muito... Não, eu não quero ser deselegante. Eu só quero falar o que Jesus está falando comigo. Muitas das vezes a gente tem essa tendência de escolher sempre o mais fácil, sempre o que é mais confortável para a gente. Então se deu certo para a Emanuela, vai dar certo para mim. Deu certo para a irmã Jeane, vai dar certo para mim. Deu certo. E nem sempre a facilidade do caminho, a facilidade que é mostrada,
Eu já levei muito pancada na vida, porque a porta se abriu, eu digo, essa daqui. E no meio do caminho o Senhor diz, retorna. E eu tive que retornar para começar tudo de novo. Eu sempre digo isso e vou repetir isso no teu espírito: não conserte erros. Pastor, não conserte erros. Faça a coisa certa. Porque se você consertar um erro, você pode cometer outros. Mas se você fizer a coisa certa, se errou, é por acidente. Mas você está tentando fazer a coisa. Dá para você entender o que Jesus está dizendo? Isso é princípio de Deus. Jesus está dizendo, primeiro é a porta. Quando você bater na porta estreita, você vai pensar que está largo. Não, mas você ainda vai entrar no caminho apertadinho. Mas é nesse caminho que você vai, aleluias, que não vai encontrar facilidade, que não vai encontrar conforto para a carne, que não vai encontrar, aleluia, a alimentação para as consciências da carne, mas vai encontrar gozo, alegria, felicidade, presença de Deus, porque você está indo para o lugar certo. Talvez alguém está dizendo, eu não sei porque eu passo por tanta luta. Eu sei, porque você está no caminho estreito, porque você está na porta estreita. Eu não sei porque eu tenho muita perseguição. Eu não sei porque às vezes as pessoas me olham diferente, até tem uma invejinha de mim. Eu sei, porque você está agradando aquele que é digno do Senhor. Você está no caminho certo. Oh meu Deus, eu estou sentindo a glória dele, já chegou aqui. Eu estou sentindo que ele está mexendo no espírito de alguém. E deixa eu te dizer alguma coisa aqui para você esta noite. Jesus te trouxe aqui para te dizer, hoje é a noite de ele mostrar para você que mesmo no caminho apertado, que mesmo na porta estreita, alguém vai olhar para você e vai dizer, você podia estar fazendo isso, você podia estar sendo aquilo. Você vai dizer, eu não podia estar sendo nada melhor do que servir a este Deus e sentir a sua presença. Se alguém encontrou comigo e disse, rapaz, aleluia, você poderia estar fora, aleluia, da Paraíba, você poderia estar em São Paulo, você poderia estar no Rio de Janeiro, aleluia, graças a Deus que eu poderia estar, porque eu entrei pela porta que Jesus disse entre, e se eu entrei por ela, tá apertado, tá, o caminho tá estreito, tá, mas tá gostoso, porque tem alguém caminhando comigo, porque tem alguém me carregando nos braços, e eu não vou voltar neste caminho, eu decidi entrar por ela e vou até o fim. Aleluia. Vai ter até alguém que vai dizer assim, mas deixa, larga de ser bobo, larga de ser bobo. Aí você diz, não, deixa eu continuar nesse caminho, deixa. Aleluias. Meus irmãos, a porta larga e o caminho largo, ele nos indica um modo de viver descuidado, descompromissado. Olha para cá, a porta é uma passagem para o caminho. O caminho é uma vida, é uma trajetória. Eu sempre costumo dizer isso, nós não fomos chamados para correr uma corrida de 100 metros. Quando a gente é muito ingênuo, a gente quer dar um tiro. Aí quando passa de 100 metros, a língua. Ai Deus, tenha calma. Você não está numa corrida de 100 metros, você está numa maratona. Ei, e você não corre. Eu vou entrar na maratona, não sei quantos quilômetros, eu não sei onde vai chegar, eu vou correr. Não, você não corre assim. Paulo disse que a gente corre uma carreira que nos está proposta. Paulo está dizendo, a gente já tem o alvo, a gente sabe de onde está saindo, a gente sabe aonde nós estamos passando e já estamos chegando aonde nós queremos. Oh, aleluia. Deixa eu te dizer para você, você tem alvo. Tem gente que não tem alvo, por isso quer te tirar da maratona, quer te levar para outro caminho. Jesus está dizendo, não, você tem alvo, você tem um prêmio para alcançar.
avançar. Você tem uma coroa para ganhar. E essa coroa, ferrugem não come, ladrão não rouba, traça não corrói. Porque essa coroa, aleluia, aleluia. Escolha, a primeira coisa que eu digo para você: não olhe as condições de dificuldade, de expectativa, do grau de tanto obstáculo que você está vendo. Aí eu me lembro de Moisés, não tem como não lembrar. A Bíblia vai dizer, Marcos, está escrito assim: e Moisés, sendo homem já feito, que a Bíblia está dizendo é que Moisés já estava com entendimento. Tem muita gente aí que para ser homem ele tem que ser macho, para bater nas pessoas, para brigar com todo mundo. Eu sou mulher. Não, aqui é diferente. Aqui o princípio é diferente. Quando a gente diz assim, aquilo é um homem, está dizendo que ele é uma pessoa que é semelhante a Jesus. Ali uma mulher de verdade, está dizendo que ela é semelhante aos princípios bíblicos. E não porque embate, não porque... Não. Aí ele vai dizer, e Moisés sendo homem, ele escuta essas palavras, ele rejeitou de ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele vislumbrava, ele avistava a soberana recompensa de Deus para ele. Por isso ele resolveu levar os pobres de Cristo e sofrer com o povo de Deus. Isso me encantou. Não, olha para cá, eu estou encerrando, se Jesus deixar. Se você olha para o texto, Erivaldo, aí vê, Carlinhos, Moisés, ele foi criado para ser um substituto faraó. Ele entrou dentro do palácio com ouro, carruagem real, tudo no seu protocolo, dentro de palácio, educação, enfim, ele viu todas as riquezas. Qual era o caminho para ele escolher? Eu vou continuar sendo chamado filho da filha de Faraó. Era o caminho mais fácil, irmã Maria. Eu vou ser honrado, olha, eu vou ser um faraó. Não, eu vou sofrer com aqueles egípcios, eu vou me colocar na questão de escravo. Não. Mas Moisés disse, eu não quero ser chamado filho, porque Moisés vislumbrava aquilo que Deus tinha para a vida dele. Tem muita gente, irmãos, hoje, como Esaú, perdendo o direito da primogenitura, porque está vendo a facilidade nas suas mãos. Lembra de Esaú? Trocou o direito de primogenitura com Jacó por um prato de lentilhas. Se tu me deres um prato, preparar um prato para mim, eu te dou o meu direito. Trocou a bênção de Deus por algo passageiro. É isso que acontece quando a gente não considera o fim do caminho. A mensagem de hoje é: essa escolha que você está fazendo, aonde ela está te levando? Moisés escolheu rejeitar todas as riquezas, todas as honrarias do Egito, porque ele decidiu ter a riqueza do céu. Isso é muito forte, irmãos, e é uma decisão muito importante na nossa vida. Você não precisa considerar só o aqui e o agora. Olha para frente. Talvez você tenha dito, mas fulano, não olha para fulano, olha para Jesus. Deus está tratando com fulano. Não, mas cicrano faz. Deixa cicrano fazer. A tua vida com Deus é diferente. O que Deus tem na sua vida é diferente de A e de B. Não que você é melhor, não, mas o que Ele tem para realizar em você não é que vai realizar na vida dele. Você. Olhe para a sua impressão digital. Ninguém tem como você, só você tem. Então Moisés escolheu, Esaú trocou,
Jacó foi abençoado porque ele trocou. Por causa de uma escolha errada. Vou falar. Saul perdeu o seu reinado pela uma escolha errada. Ele não era sacerdote. Então Deus disse para ele vencer a guerra e não trazer nada. Ele trouxe, além de trazer o que não era para trazer, ainda ofereceu o sacrifício que não era para fazer. Procurou o caminho largo. Aí Deus disse: não, não é assim. O teu reino foi rasgado ao meio. Aí lá vem Davi. Davi que escolheu estar detrás das malhadas. Davi que foi rejeitado para não estar na reunião do profeta. Davi que foi rejeitado, nem foi alistado para a guerra. Davi, aleluia, que muitos dizem: esse daí não. Mas ele escolheu o caminho certo. Mesmo detrás das malhadas, ele olhava para as ovelhas e dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi olhava para Deus e dizia: eu sei que um dia ele vai se levantar. Ah, meu Deus, dure o que há, o tempo que durar. O que ele prometeu, ele cumpre, meu irmão. Davi teve a oportunidade de trilhar por caminhos largos, inclusive matar Saul. Saul era doido para matar Davi. A Bíblia diz que ele perseguiu Davi de todos os jeitos. Um dia Davi pegou ele dormindo, a espada de um lado. Aí o homem procura o caminho fácil, rapaz. Acaba com essa perseguição, corta a cabeça dele. Aí Davi olhou assim e disse: não, eu não sou Deus, jamais tocarei no ungido do Senhor. Mesmo Saul ali daquele jeito, Davi reconhecia submissão e autoridade. Davi disse: não, o caminho não é esse. O caminho é adorar a Ele. O caminho é esperar o tempo dele. O caminho é esperar o tempo de Deus. Deus está mandando dizer para alguém: espera o meu tempo. Mesmo na porta estreita, fica. Não desista, não recue. Permanece fiel a Ele. Vai chegar o teu tempo. E quando Deus abrir a porta, prepara o banquete, porque vai ter óleo de Deus que vai descer sobre a tua cabeça, na presença dos teus adversários, porque você está colhendo e escolhendo o caminho certo. Irmãos, eu estou dominado aqui por Jesus. Aleluias. Eu sei que Ele está falando ao teu coração. Nesse caminho que nós vamos escolher, Jesus está dizendo: qual vocês escolhem? Porta estreita, porta larga, caminho largo ou caminho estreito? Os discípulos poderiam escolher o caminho da facilidade. Deixa eu me trazer algo muito recente. Eu estava em um ambiente quando 3 jovens me interrogaram algo acerca da atualidade. E a mentalidade deles era: a gente vai seguir o que a tendência está dizendo. Então eu vou trilhar aquilo que o mercado está pedindo. Nada contra. Mas aí eu fiz uma pergunta muito contundente a eles. Aí eu disse: mas me responda uma coisa. O que na verdade o teu ser está querendo? Não, na verdade eu não queria isso, mas por causa disso, porque dá para entender, irmãos, isso é notório dentro de nós. Eu terminei, meus irmãos, com pessoas que concluíram e disseram: eu não sei porquê. E você não deve seguir o que a tendência está dizendo, você deve seguir aquilo que Deus está te direcionando. Não, mas é muito difícil. Jesus vai trabalhar na dificuldade, mas vai te dar vitória. Se você, isso é escolha. Deixa eu trazer um princípio bem básico. Um jovem ou uma jovem, quando está namorando, se ele não escolher, se o rapaz olhar para a moça e só vislumbrar o corpo de violão, né? Só vislumbrar a estética e não ver o caráter, se a moça
moça casar com um rapaz porque ele parece com sei quem lá, por causa da estética, porque é musculoso, enfim. Escuta isso que Deus está falando aqui. No decorrer da trajetória, você vai ver que a beleza passa, os músculos vai cair, vai começar a ficar mole, a beleza vai começar a desfigurar. E aí você vai ver a importância de escolher alguém do coração de Deus para você. Eu sei que essa geração de hoje não acredita muito nisso, mas ainda eu acredito que Deus, irmãos, ainda confirma. Eu acredito que ainda Deus mostra. Eu acredito que ainda Deus abre o olho de crente para dizer sim ou não. Eu acredito nisso, porque quem comanda a nossa vida não é nós, é Deus. E se eu der um passo hoje, qualquer escolha da minha vida, se não for no direcionamento de Deus, prepare-se. Mas Deus está alertando alguém aqui esta noite, está dizendo para você: escolha o caminho certo. Não abra mão por causa de A ou de B, não, escolha Deus. E a conversinha hoje é: se você me ama, faz isso para mim. Agora, se você me ama, e respeite. Aleluia, vamos até lá, vamos no altar. Isso é princípio de Deus. Escolha, é caminho estreito. Caminho estreito fala de caminhada, fala de vida cristã com Deus. E Deus tem levantado neste lugar pessoas que estão entendendo que o coração de Deus está sendo gerado neles, e eles estão entendendo, caminhando para o caminho, e entendendo que a sua vida já não é mais sua, que a minha vida já não é mais minha, mas é dele, é por ele, é por meio dele, tudo é por ele. Sim, Senhor, sim. Aleluias. Segunda coisa que eu quero falar: qual é a minha motivação para escolher essa porta e esse caminho? Por isso que Jesus disse: você deve escolher. A motivação de muitos ali era dizer: não, vamos, porque Jesus, é estreito o caminho. Só que quando você vai caminhando nele, aí tem presença de Deus, tem Espírito Santo que consola, tem um teu pai que muitas das vezes os pés estão doendo, porque dói, nós não somos de ferro. Tem momento que dá vontade mesmo de parar, tem momento que dá vontade mesmo de dá sim. Eu sei que tem momento que faz isso, que os pés estão doendo, a ingratidão, dói o coração. Você não pode olhar para isso, você tem que olhar para ele e dizer: eu entrei pelo caminho, Senhor, eu estou na porta, e a porta é o Senhor, e nesse caminho eu não desisto. Aí vai chegar momento que você não vai aguentar nem andar, mas aí é nesse momento que ele vai descer, vai te colocar nos braços e vai dizer: agora quem vai te carregar sou eu vou cuidar de você, porque a escolha foi certa, porque o princípio foi certo. Oh, meu irmão, levante a mão que eu vou profetizar sobre a vida de alguém aqui esta noite. Deus te trouxe aqui para te dizer: aleluia, você chegou no lugar certo, na hora certa, e Deus manda te dizer: o caminho é este, continua trilhando na presença dele, porque ele vai te ajudar nesta estrada, vai abrir outra porta dentro de outra porta, e vai mostrar para você que ele é. Só quem acredita nisso, eu vou dar um minuto para você adorar, porque eu não aguento mais. Você vai dizer assim: escolhas diferentes conduz a caminhos diferentes. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito de Deus está dizendo que você não é, me perdoe as Marias, isso é um dágio, você não é Maria, vai com as outras. Você não é multidão, você é filho e filha de Deus. Não, mas a multidão está caminhando ali. Ei, faça escolha diferente. Não, mas alguém não. Escolha diferente vai te conduzir a caminhos diferentes. Caminho largo, resultado, perdição.
caminho estreito, resultado, gozo, vida eterna. A decisão é minha, a decisão é sua. Jesus termina este sermão, aleluia, e coloca diante daquelas pessoas e diz para ele: vocês precisam caminhar, entre pela porta estreita, acerte as suas escolhas. Irmãos, isso nós devemos levar para toda a nossa vida. A Bíblia, irmãos, ela é um livro infinito. Claro que Jesus está dizendo que Ele é a porta, nós devemos andar na caminhada cristã. Mas esse texto, ele vale a princípio de reino. E ele serve para todas as áreas da nossa vida. E há pessoas que esta noite Deus trouxe aqui para dizer para você, e Deus está falando com você, o caminho, aleluia, que talvez você esteja, Deus está te dando resposta hoje. Porque o caminho que Ele quer te conduzir, o caminho que Ele quer te levar, esse caminho que Ele está incentivando você a escolher, é um caminho, escuta isso aqui, não vai ter muita gente batendo aqui, dizendo, esse caminho que Jesus está indicando aqui, não vai ter multidões ao teu lado. Está escrito, multidões é no espaçoso. Dá para você entender? Quando Deus disse para Noé, construa uma arca, foi toda a cidade que construiu a arca com Noé, foi? As pessoas diziam, esse velho tal, nem chove, vai ter dilúvio. Só que o dilúvio, irmão, não foi pela chuva. Pastor, não foi pela chuva? Não. Isso é comprovado cientificamente. Por isso que muitas das vezes alguns cientistas pegam alguns crentes e às vezes não, porque ele diz, não, o dilúvio foi porque Deus mandou muita chuva e inundou a terra. Vai ler a Bíblia. Claro que choveu, mas não foi a chuva que inundou a terra. A Bíblia diz que as águas de baixo subiram. E isso, a ciência explica o que foi isso que aconteceu. Até hoje, os cientistas, ele vai lá e comprova. Por quê? Porque tem fósseis. Por que tem fósseis? Por quê? O que é quando as pessoas... Eu vou usar uma linguagem bem rasteira. Por que encontra restos mortais de animais? Por quê? E está lá fósseis. Por quê? Teve que ter água misturado com lama que conservou. Se fosse só chuva, estava podre, já tinha deslacerado. Então a água subiu e aterrou, e aquilo ali ficou ali, irmãos. Isso é comprovado cientificamente, e os cientistas não sabem disso. Que um período da história, a água, o firmamento se moveu, as águas invadiram vários territórios. Isso é ciência. Só que para eles só foi um movimento. Para a gente, a Bíblia diz que isso, o nome é dilúvio. É dilúvio que Noé estava esperando. Deus diz, construam a arca. Se fosse nos dias de hoje, talvez eu e você estava dizendo assim, só um exemplo, o Ricardo não me ajuda, o Carlinhos não me ajuda, eu vou fazer só. Escute a voz de Deus. Ei, deixa alguém falar que não vai acontecer. Não fecha os olhos. Olha para aquilo que Deus está dizendo para você. Irmãos, eu acredito em vocês. Diante de Deus, eu estou falando com o meu coração. Eu acredito em todos que Deus trouxe aqui esta noite, porque essa mensagem foi gerada debaixo de oração. Eu acredito no que Deus vai fazer na vida de vocês. Eu acredito no que Deus vai gerar no coração de vocês. Eu acredito na inteligência, na estratégia que Deus vai colocar no teu intelecto, vai mexer na tua área cognitiva e vai mostrar para você que o domínio e o comando da tua vida não é de homens, mas é dele. Se fosse hoje, Noé, construa. Mas Senhor, não chove. Noé não perguntou se ia chover. No outro dia Noé estava pegando as madeirinhas. Ô pai, para que isso, pai? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó falou comigo. Meus filhos, vamos se preparar, porque vamos construir uma arca para o nosso Deus. A arca era para quem? Dá para você entender? Que isso aqui nada é nosso. Que o evangelho não só se trata de mim. O Pai não é só meu, é nosso. O pão não é só meu, é nosso. Pai nosso, pão nosso. Dá para entender? O que Noé estava construindo não era para ele, era
para Deus. E quando se constrói algo para Deus, isso reflete nas pessoas, porque Deus ama as pessoas. E a gente precisa aprender isso. O que a gente temos aprendido nessa geração, nesses últimos dias, é que nós devemos amarrar, se apegar, amar as coisas e possuir as pessoas. Mas o que a Bíblia nos ensina de princípio é o contrário. Nós devemos amar as pessoas e possuir as coisas. Porque coisas é para se possuir, mas pessoas é para ser amada. Isso não acontece por aqui não, lá para a banda de Campina Grande. Um filho se der um arranhãozinho no carro, aí irmãos, aí ele briga com a esposa, ele é capaz de quebrar tudo dentro de casa. Não venha me dizer que eu sou radical. Você está amando mais a coisa que é o seu filho, meu irmão. Ensine. Estou dando um exemplo. A esposa faz qualquer coisa e ele vem, ame, ensine como é para fazer. Às vezes você não diz o que quer, não expressa o que está querendo, e às vezes erra a coisa para fazer, e você quer que acerte sem você verbalizar. Isso é princípio. Aprenda a amar. Eu aprendi algo na minha vida, que eu não quero que a minha esposa faça nada, e tá aqui ela, se eu estiver mentindo, ela pode se levantar e falar alguma coisa aí. Eu não quero que ela faça nada para mim forçado. Eu sempre procuro amá-la para que ela faça com prazer. E digo sempre a ela, no momento que eu estiver aqui pregando essa palavra, anunciando essa palavra, ensinando essa palavra, de acordo com o que eu não sou em casa, ela pode bater de pau de quina em mim. Porque eu não quero ser assim, eu não quero ser hipócrita, eu quero andar nessa palavra, eu quero vivenciar este reino. Dá para você entender? Porque nós não estamos construindo nada para nós, nós estamos construindo para... Noé estava construindo uma arca para Deus. Eu quero concluir isso aqui, isso é escolha. Noé podia dizer, eu? Não chove, mas eu vou. Deus te chamou. Deus não chamou a multidão para essa obra específica. Deus te chamou. No outro dia não vai esperar que alguém vai pegar na tua mão e vai dizer assim, ei, vamos lá. Você que tem que tomar atitude. Você tem que estufar o peito, secar a barriga para dentro, peito para fora, botar força e dizer, eu vou. Chorando, mas vou. Triste, mas vou. Doendo, mas vou. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Noé construiu algo para Deus. Para a humanidade era loucura, mas para Deus foi a salvação de Noé. O que você está, Deus te direcionando e gerando no teu coração, você só precisa tomar o caminho certo, trilhar no caminho certo, fazer a coisa certa. Porque o que Deus está gerando em nós, nesse caminho, há muitas coisas que serão geradas. Não vai ter muita gente. Caminho apertado, porta apertada, está escrito, são poucos que entram. Não é um, poucos. E esses poucos vão caminhando. Não vai ter muita gente. Dá para você entender o que Deus está dizendo? Que Deus gerou em nós, irmãos. A primeira pessoa que deve acreditar nela, sabe quem é? Bata no peito e diga assim, sou eu. Não, está muito fraco, parece que vocês não estão entendendo o que Deus está falando. Eu estou dizendo para você que a primeira pessoa que deve acreditar naquilo que Deus te entregou é você. E se você não confiar, se você não acreditar naquilo que Deus está te dizendo, escolha e caminhe, batalhe, entre nesse caminho. Se você não acreditar nisso, sabe quem que vai acreditar para você? Ninguém. Pode até dizer assim, eu acredito, mas lá no fundo, no primeiro erro vai dizer, não disse? Não disse. Mas com Jesus não. Se você acreditar e trilhar nesse caminho, nessa porta estreita, mesmo aqui e ali dando uma, aí ele vai dizer, volta de novo, eu estou aqui para te ajudar. Eu sei do teu esforço. Está escrito, lembra-te, eu sei do teu esforço. Ele falou isso as cartas para a igreja. Sei das tuas obras. Todas as mensagens Deus disse isso. Sei das tuas obras, com pouca força, mas não negastes o meu nome. Nós não somos super crentes, mas somos pessoas felizes e super em Deus. Em Deus. Nós não precisamos lutar para ser reconhecido. Nós precisamos lutar para reconhecer
nosso Pai. Só entende isso, só caminha nisso. Fique de pé esta noite, em nome de Jesus.